Timóteo 4, do 6 ao 16. Vamos ler a palavra do Senhor. E ela nos diz: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Verso 8. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus e Pai, somos imensamente gratos pela riqueza que temos em mãos, que é a tua santa palavra. Muito obrigado, Senhor, por nos dar a verdade. Obrigado também por nos dar o seu Espírito, pois por ele somos iluminados e entendemos os teus recados, a tua doutrina, o teu ensino. Firma-nos, Senhor, na verdade, e livra-nos dos desvios, do pecado. Livra-nos, Senhor Deus, de uma vida fria e vazia. Guarde-nos em ti, para que sejamos fortalecidos e cheios do Espírito do Senhor. O Senhor trouxe cada um de nós esta manhã aqui, porque quer falar conosco, quer nos equipar, nos instruir, nos ensinar. Fala, Senhor, porque teus servos ouvem. Abençoe os corações nesta manhã. Em o nome de Cristo Jesus. Amém. Conselhos que tornam a vida cristã radiante. É o que nós veremos nesse trecho aí. Trecho escrito pelo apóstolo Paulo a Timóteo. Timóteo, que já era agora um servo de Deus, estava cuidando de igrejas, não é? E estava sendo usado pelo Senhor, e Paulo escreve a ele com o intuito de esclarecê-lo, animá-lo e fortalecê-lo para a obra do Senhor. A obra de Deus não é fácil, irmãos. E nem é fácil ser crente, especialmente em um mundo mau. Não é fácil ser um obreiro às vezes. Quantos missionários têm sofrido muito perseguições, resistências, muitas dificuldades e lutas, porque nem sempre servir o Senhor é fácil. Nem sempre as águas são calmas. Às vezes elas são tempestuosas e de uma hora para outra. Então Paulo, sabendo das dificuldades da luta, escreve ao Timóteo, ao jovem Timóteo, né? Um pastor, vamos dizer assim, novo, para que ele pudesse perseverar na fé. Mas o intuito deste texto não é apenas incentivar Timóteo a perseverar no ministério, a perseverar na obra, a persistir naquilo que ele tem que realizar. E a Bíblia é bem clara em dizer que ele recebeu o dom, não é, pastoral, de ministério. Então, ele deveria perseverar. E a dificuldade não é em si perseverar, mas a dificuldade às vezes é perseverar da maneira certa. Perseverar em alegria, perseverar entusiasmado, perseverar, não é, em esperança, perseverar alegremente, com o coração regozijando, fazendo aquilo que Deus pediu para que fosse feito. Então Paulo escreve a Timóteo para animá-lo, para fortalecê-lo, para desafiá-lo a uma vida cristã radiante.
Eu penso que em nossos dias, irmãos, o que vai fazer a diferença entre os que são e os que não são de Jesus de verdade, não é o fato de que muitas pessoas professam o nome de Cristo, mas é o fato de que Cristo vive nelas e esta vida é abundante, esta vida é transbordante, esta vida é alegre, essa vida é feliz, essa vida é com propósito. Eu penso que essa é a diferença. E nós seremos conhecidos, e as pessoas verão em nós a glória do Senhor, e essa será a diferença. É isso que vai fazer a distinção entre os que são de verdade e os que não são seguidores de Cristo. Quando eu penso nisso, eu me lembro daquele ministro da Justiça que sai do seu país distante, e para mim, não é, o fato dele sair do seu país distante já foi o bom testemunho que ele recebeu das gerações que sucederam a rainha de Sabá, que depois de conhecer o Deus Todo-Poderoso, tornou-se feliz da vida e levou essa mensagem lá para a Etiópia, e as gerações se passaram e a mensagem chegou ao coração desse etíope, não é? Que mesmo sendo ministro da Justiça, vivia infeliz e resolveu buscar conhecer aquele Deus de Israel, que ele ouvira de suas gerações, com certeza anunciadas pela rainha de Sabá. Então ele sai da sua terra, viaja pelos desertos, corre perigo, não é? Enfrenta sol, enfrenta o deserto, os perigos, e ele chega até Jerusalém. Infelizmente, ele não consegue chegar no templo, não consegue entrar no templo, porque ele era um gentil. Mas as Escrituras dizem que aquele que busca o Senhor, a tempo haverá de achar. E ele então, que não consegue entrar, compra um rolo do profeta Isaías, que somente ministros da justiça poderiam comprar mesmo, porque eram caríssimos. E ele vai voltando para sua terra, lendo o profeta, mesmo sem entender o que lia, mas com sede no coração de conhecer a Deus. Deus, sabendo disto, tira Filipe, o pregador das multidões, o arrebata e o coloca diante desse etíope, que lia o profeta Isaías, e o Filipe então lhe prega o evangelho, começando lá em Isaías, apresenta-lhe Jesus como Salvador. Aquele etíope vislumbrado pelo que ouve, encantado pela mensagem, entusiasmado pelo Cristo que buscava, e agora ouvira e entendera, mais do que depressa diz: Filipe, ali tem água, o que impede que eu seja batizado? E o Filipe então, cheio do Espírito Santo, diz a ele: é lícito o batismo, se você crê de todo o seu coração em Jesus Cristo como seu Salvador. Então aquele etíope que há tanto tempo buscava o Senhor, que queria ter um encontro com Deus, mas não tinha o entendimento, agora entendeu. O Espírito Santo trabalhou o seu coração, e ele crê, e crê fervorosamente, e crê completamente, e crê integralmente no seu coração. E diz as Escrituras que ele é batizado. Após o seu batismo, Filipe é tirado dele, e ele volta para a sua terra. E diz o texto sagrado que ele volta rejubilando, alegre, feliz da vida, porque conheceu o Senhor. Meus irmãos, é assim que deveria ser a vida cristã. A vida cristã deveria ser jubilosa, satisfeita, alegre. Eu sei que nem sempre é assim, mas o John Maxwell disse: quando você quer, você pode. Eu sei que ele é um motivacional, claro. E eu sei que ele não entende nem completamente o que ele disse, porque nem sempre o homem sozinho pode o que quer. Mas o crente em Jesus pode viver feliz. O crente em Jesus pode viver abundantemente. O crente em Jesus pode viver realmente uma alegria que esse mundo não vai compreender. É por isso que Paulo escreve a Timóteo. Paulo diz: Timóteo, eu quero que você seja um pastor diferente. Eu quero que você seja um homem diferente. Eu quero que você seja um crente diferente. Eu quero que você seja uma pessoa onde o evangelho, onde a glória do Senhor resplandeça e a sua alegria seja manifesta a todos. Para isso eu quero te dar algumas orientações que servem para você, Timóteo. E se ele pudesse dizer hoje, dizia assim: para vocês também da Igreja Batista Regular da Vila Teixeira e aqueles que nos ouvirão pela internet.
Ouçamos os conselhos que Paulo dá. Em primeiro lugar, veja o verso 7. Ele diz assim: rejeita as fábulas profanas de velhas e exercita-te a ti mesmo na piedade. Preste atenção que ele começa dizendo assim: Timóteo, cuidado, rejeite aquelas coisas que embaraçam a sua vida. Rejeite aquilo que te impede de caminhar bem. Rejeite as heresias. Rejeite os falsos ensinos. Rejeite a vida fácil, porque ser cristão não é vida fácil. Rejeite, Timóteo. Essa frase, fábulas profanas de velhas, indicam heresias. Você se lembra que nós aprendemos recentemente que heresiarca é quem funda uma doutrina, quem funda uma seita com base numa heresia. Heresia é um ensino frontalmente contrário às Escrituras, não é? E aquele que difunde a heresia é um herege. Creio que isso deve ter ficado claro para todos nós. Então, Paulo diz a Timóteo: Timóteo, uma das coisas que podem impedir a gente de caminhar bem são as heresias. E eu me lembro lá no Paraná, irmãos, de uma jovem convertida, jovem assim, tinha mais ou menos um ano e meio de convertida, era uma senhora, não é? E ela estava caminhando bem na fé. Quando, de repente, ela deixou de vir num culto, vir em outro, e a gente foi fazer uma visita. Aí chegamos lá, na conversa, percebemos que ela tinha sido atacada por hereges, que vieram ensinar que Jesus não é Deus, que o inferno não existe, que Jesus é irmão do diabo, que se você for fiel, entre aspas, né, ao Deus que eles estavam pregando, quando você morrer, não é? No caso do homem, ele vai para um planeta e tem lá 7 mulheres. Enfim, uma baboseira só. Fábulas de velhas, heresias, mentiras. Mas aquilo impediu aquela irmã por um tempo de caminhar bem. Ela ficou confusa. Ela começou a ter dúvidas. E ela deixou de caminhar bem. Até que nós sentamos e fomos esclarecendo, resolvendo. E ela voltou ativa e rejeitou os hereges. O principal problema dessas heresias é que podiam tirar Timóteo ou tirar qualquer crente do foco de sua vida. Podia criar um embaraço, fazer a pessoa se desviar ou mesmo enfraquecer. Então, na medida em que um cristão ocupa sua mente, sua alma com coisas, crendices que não sejam um alimento espiritual, a tendência é o enfraquecimento. É igual aquela história do homem que tinha o burro. Conhece? O homem tinha um burro, a crise afetou ele, ele falou assim: eu tenho que dar um jeito de gastar menos que esse burro. Aí ele resolveu dar comida um dia sim, um dia não. Ele viu que o burro estava indo bem. Ele falou assim: vou dar um dia sim, 2 não agora. Né? Aí o burro ainda estava indo bem. Aí resolveu: vou dar um dia sim, 5 não. Quando o burro estava acostumando, morreu. Estava acostumando a ficar sem comida, morreu. Irmãos. Dar ouvidos a heresias é ficar sem comida espiritual. E quando a pessoa pensa que vai acostumar, morre, enfraquece, não é? Perde a fé, perde aquele vigor espiritual. Mas o que é que podem embaraçar nossas vidas? Os versos de 6 a 9 aí, dizem que falsos ensinos, não é? Falsos ensinos, um ensinamento errado pode tirar uma pessoa do caminho verdadeiro. E atenção, você que gosta de assistir mensagens pela internet, cuidado. Se você não conhece o pregador, peça orientação. Tem milhares de pessoas pregando mentira na internet. Milhares. Falsas doutrinas. Doutrinas vergonhosas. Não é? Ainda ontem eu vi um vídeo de uma pessoa que dizia assim: olha, você que está em casa aí, agora é o momento da oração. Então pegue o seu copo com água e coloque sobre a televisão. Até aí tudo bem. Aí ele dizia assim: se você não tem copo com água, bota o copo de pinga, bota o copo de vodka, bota o copo de uísque. Não tem problema, Deus vai abençoar do mesmo jeito. Eu fiquei escandalizado. Mas como pode? Você percebe? Ensinos falsos. Irmãos, os Gálatas, Paulo tem um sentimento, quando ele começa a escrever a carta aos Gálatas, de meio que de tristeza. Porque Paulo gastou tempo ensinando aqueles irmãos, eles estavam caminhando bem, mas Paulo começa a carta dizendo assim: olha, por que tão depressa vocês passaram da verdadeira fé?
E aí você vai ver que a carta toda aos Gálatas é uma defesa, uma apologia de Paulo para ajudar aqueles irmãos a rejeitarem os judaizantes e permanecerem na graça de Deus. Em 2 Timóteo, Paulo tem um sentimento quanto a Demas. Porque ele diz assim, Demas, que era o meu companheiro, que andava comigo, que eu ensinei, que eu treinei na palavra, que viu a obra de Deus, me abandonou, amando o presente século. Meus irmãos, falsos ensinos podem tirar uma pessoa dos caminhos. Podem gerar confusão na cabeça de uma pessoa. Podem. Paulo diz, Timóteo, cuidado. Segundo, ele diz pecados não tratados. Pecados não tratados. Ele diz, olha, rejeita as fábulas profanas e velhas, exercita-te a ti mesmo na piedade. O que é uma vida piedosa? É uma vida atualizada diante de Deus. É uma vida onde o pecado não tem espaço. É uma vida onde a pessoa anda com Deus. Meus irmãos, o pecado, ele quer ocupar espaço na nossa vida de qualquer jeito. E o pecado, quando não é tratado diante de Deus, é um peso. O pecado desmotiva, o pecado esfria, o pecado tira a comunhão com Deus. Ele coloca na cabeça da pessoa que ela não é nada, que ela não presta para nada, que ela não é nem salva. O pecado tem que ser tratado. E 1 João diz que o pecado é tratado quando ele é confessado diante de Deus e abandonado. Então aí o pecado é tratado. O pecado contamina e mata. Quando eu morava em Jandaia do Sul, nós plantávamos café. E muito tempo plantamos café. Acompanhávamos desde a semeadura. Aí ele nasce, fica mais ou menos com uns 15, 20 centímetros. Aí você tem que retirar daqueles saquinhos onde eles estão plantados e aí fazer o plantio na terra mesmo. E a gente observava, depois de certo tempo de algumas mudas plantadas, que algumas iam amarelando, amarelando, amarelando e morriam. E meu pai passava veneno e não resolvia, passava veneno e não resolvia. Aí um dia uma pessoa orientou ele a cavar onde estavam aquelas mudas para ver o que estava debaixo da terra que estava causando esse problema. E aí meu pai cavou. E ele encontrou uma espécie de grama que primeiro ela prolifera por baixo da terra. Depois ela sai em cima. Então onde ela vai proliferando, ela encontra outro tipo de semente ou planta, ela enrola na planta e mata. Então não adiantava veneno. Não adiantava você ir lá e capinar, não adiantava adubar, porque tinha alguma coisa lá por baixo que estava enrolando nela e matando ela. O pecado é assim, irmãos. Ele vem sorrateiramente, se enrola na nossa vida e se a gente não trata, ele mata. Ele enfraquece. Ele leva a pessoa realmente à completa desilusão, à fraqueza, ao abandono da fé. Talvez você conheça pessoas que têm abandonado a fé. E você vai conversar com elas, não é? Custa, mas depois ela vai dizer, olha, eu deixei de ler a Bíblia, eu deixei de orar, eu comecei a fazer isso, comecei a fazer aquilo, e você percebe como o pecado foi tomando conta da vida ali. E mata a pessoa. Amarela e mata, não é? Segundo, sobrecarga emocional ou trabalho. Uma pessoa sobrecarregada desanima, frustra-se, torna-se irritadiça, começa a ver defeitos e desiste. Sobrecarga emocional. Às vezes a sobrecarga vem dos problemas familiares. Às vezes vem do trabalho, né? Às vezes não é em si o trabalho, mas o fato de o trabalho não estar indo bem porque a crise está grande na vida em alguns setores aí. E isso acaba desanimando a pessoa. Por exemplo, o profeta Elias, depois de vencer 450 profetas de Baal, no capítulo 18, no capítulo 19 de 1 Reis, ele foge de uma mulher. Porque ele estava sobrecarregado emocionalmente, fraco emocionalmente. E a primeira coisa que Deus faz quando chega com Elias, e eu falei isso na aula de aconselhamento, Deus prepara uma boa comida para ele. Não é? E aí ele come, ele se alimenta, recobra forças, e daí Deus vai tratar a parte espiritual. Há muitas coisas que podem ser uma barreira, como conflitos com pessoas que podem enfraquecer a gente. Amarguras guardadas no coração podem matar a gente. Olhar para o lugar errado, tesouros ocultos do coração que acabam virando ídolos, desavenças familiares, fracassos não vencidos, desgostos vivenciados.
E nós devemos abandonar essas coisas. Você se lembra quando Davi pecou com Betseba? Aí nasceu uma criança. Qual o nome daquela criança? A criança não tem nome. Mas em seguida Davi ganha um outro filho. Ele honra aquela mulher, apesar dos pecados, ele confessa, abandona, deixa. E aí vem o Salomão. E Salomão vai ter 2 nomes. E um dos nomes significa aquele que Deus abençoou. Por que a primeira criança não tinha nome? Porque pecado tratado e resolvido, problema vencido, é para ser esquecido, deixado para trás. Por isso Paulo vai escrever assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo. Você acha que no coração de Davi, ele não tinha um sentimento de dor pela criança, que era filho? Claro que tinha. Mas Deus disse: Davi, essa criança está comigo. Não se preocupe mais com ela. Foi um problema, foi uma decepção, foi um pecado. Mas agora você tem que seguir adiante. O que eu perdoei, Davi, eu perdoei. Não fique preso mais. Siga adiante. Leve a sua vida à frente. É o que Paulo diz para Timóteo. Timóteo, olha, não se embarace com essas coisas. Siga. Vá adiante. A palavra, meus irmãos, não é? Rejeita. A palavra rejeita no grego é paraiteomai. Palavrão, não? Paraiteomai. E ela significa, na verdade, ela dá origem à nossa palavra repelente. Repelente. Não é? Então ele diz assim: Timóteo, seja vacinado com a palavra de Deus para que você possa repelir aquilo que possa embaraçar a sua vida. Não é? E siga adiante. Em segundo lugar, irmãos, Paulo diz a ele, versículo de número 7, a parte final: exercita-te a ti mesmo na piedade. E os versos de 12 a 16, por gentileza. Ninguém preze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler, exortar, ensinar até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti. Verso 15, medita essas coisas. 16, tenha cuidado de ti mesmo. Cuide da sua vida, Timóteo. Meus irmãos, a vida cristã radiante é uma atitude de rejeição ao que nos embaraça, mas também de uma aplicação da palavra à própria vida pessoal. Sabe, irmão, eu quero dizer para vocês, sem demagogia, que praticamente diariamente eu oro por cada um de vocês. Às vezes de maneira geral, e às vezes de maneira mais específica, mas todos os dias lembramos de vocês em oração. E uma das coisas que eu tenho pedido a Deus é que todos nós aqui cresçamos na fé. Mas o que eu posso fazer, meu irmão e minha irmã, é orar por você e preparar uma mensagem aqui aos domingos, às quartas-feiras, e trazer para o seu coração. Mas, na verdade, o crescimento virá mesmo na medida em que você e eu, nós todos, pessoalmente, individualmente, nos exercitamos na piedade. Que é nada mais do que leitura bíblica, oração e boas obras, no sentido de proclamação do evangelho, ajudar quem precisa. Na medida em que cada um de nós se exercita pessoalmente, o crescimento, o desenvolvimento é natural. É natural. Vai haver o crescimento. Paulo deixa bem claro isso a Timóteo: exercita-te a ti mesmo. Não é? Tiago diz: torne-te praticante da palavra, não somente ouvinte. Por quê? Primeiro, por causa do que a Escritura é. Meus irmãos, há tantos adjetivos, há tantas virtudes das Escrituras na própria Escritura, que nós poderíamos fazer uma lista imensa. Eu fiz uma pequena. A Escritura, falando de si mesma, diz que ela é água, que mata a sede, que purifica a vida de uma pessoa. João 3. A Escritura é como uma espada que penetra lá no profundo do coração e divide, separa o bem do mal, o que está certo do que está errado. Ela dá essa direção, ela é capaz de tirar da nossa vida o que está errado. Hebreus 4:12. Salmo 119, 105 diz que ela é luz.
luz que manda embora as trevas, luz que ilumina o caminho, luz que me faz enxergar o perigo. Tiago 1,23 diz que ela é espelho. E quando eu estou diante dela, eu estou lendo, eu tanto estou aprendendo as virtudes do Deus Altíssimo, tanto eu estou aprendendo uma vida de piedade, quanto olhando para as Escrituras, ela vai dizendo para mim mesmo quais são as coisas que não estão certas na minha vida e que precisam ser mudadas, precisam ser transformadas. E aí vai, não é? Poderia aqui citar dizendo que ela é porção de alimento, ela é pão para faminto, ela é alimento para homens, ela é como mel, ela é como leite espiritual, ouro fino, ela é como fogo, ela é como martelo e semente. Então há uma riqueza, meus irmãos, tão grande na palavra de Deus, que ela não pode ficar na nossa estante durante a semana toda fechada. Que judiação se ela ficar lá. Que judiação. Ela precisa sair de lá. Ela precisa ser aberta. Ela precisa ser lida. Ela precisa ser guardada na nossa vida. Porque ela em nós realmente vai operar transformações. Por isso Paulo disse para Timóteo, por causa do que a Escritura aí, Timóteo, exercita-te a ti mesmo. Também por causa da ética da vida cristã. O que significa isso? Timóteo era um pastor. Como é que Timóteo ia pregar aquilo que ele não vivia? Como é que ele ia servir na mesa dos irmãos aquilo que ele não comia? Minha mãe, certa feita, fez um peixe delicioso. O cheiro estava tremendo. Bom, né, Giane? A criança não gosta de peixe. E aí eu perguntei para minha mãe, estava lá no forno ainda, né? E ela tirou aquele peixe maravilhoso, assado. Falei, e aí, mãe, tá gostoso? Ela disse, não sei, não gosto de peixe. Eu disse assim, mas mãe, como é que a senhora vai servir um peixe para a gente comer se a senhora nem provou o peixe, se tá bom, não gosta de peixe? Aí eu fiquei meio assim, né? O cheiro tá bom, mas será que o gosto tá bom? Mas como minha mãe tinha experiência, quando eu provei o peixe, estava uma delícia. Mas eu fiquei um pouquinho frustrado. Porque como é que ela ia servir alguma coisa que ela não gostava, ela não comia? Mas era a função dela cozinhar ali, ela fez, né? Agora, quanto ao evangelho, irmãos, não dá. Eu não posso falar, eu não posso ajudar alguém, eu não posso pregar para alguém aquilo que não transformou a minha vida. Minha vida precisa ser coerente entre o que eu falo e eu vivo. Eu não posso pregar com a boca e despregar com a minha vida. Não posso. Por isso ele diz, ser o exemplo dos fiéis. No quê? E aí ele faz uma lista, na palavra. Não é? Ele faz uma lista, na palavra. Está lá no versículo de número 12. Na palavra. Porque nossa palavra tem que ser verdadeira, honesta e tem que ter peso. Irmão, palavra de crente tem que ser palavra de crente. Tem que ter peso. Você falou, tem que cumprir. Você disse que não vai, não deve ir. Você disse que vai comprar, deve comprar. Você disse que vai pagar, pague. Nossa palavra tem que ter peso. Ele diz também, no trato. Não é? Ele diz no trato. Quer dizer, a maneira como nós tratamos as pessoas tem que ser diferenciada. Não pode ser de uma forma bruta. Mas tem que ser de uma forma considerada, refletida. Ele diz no amor. Não é? Que é, na verdade, o cristianismo colocado em prática. Jesus disse que nós seríamos conhecidos pela maneira como nós nos amássemos uns aos outros. Não é verdade? Ele diz no espírito, que é o espírito de amor, é o espírito dominado pelo próprio Espírito de Deus. É um espírito de fervor, de entusiasmo. Ele diz na fé. Fé, meus irmãos, é descansar sobre. Então nós temos que ser fiéis a Deus com a nossa ética de vida, em tudo que nós formos fazer, descansando sobre o Senhor. Descansando sobre o Senhor. Descansando sobre o Senhor. E ele diz lá, ainda mais na pureza, não é? Pureza de mente, pureza de coração, pureza de corpo. Éfeso era uma cidade promíscua. E Paulo sabia que Timóteo ia ser muito tentado. Então ele disse, tome cuidado, Timóteo. Você tem que ter uma vida pura. A vida radiante é fruto de aplicar a si mesmo a Escritura. Aplique a Escritura a si mesmo. Em último lugar, ele fala a Timóteo, olha, você precisa então tomar cuidado com as heresias. Você precisa se vacinar enchendo-se com a palavra. E você precisa transmitir essa palavra àqueles que estão ao seu redor. Versículos 6, 11 e 13, por gentileza.
Ele diz, propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, criado com as palavras da fé e da boa doutrina. Versículo 11, ele diz, manda estas coisas e ensina-as. Ele diz no versículo 13, persiste em ler, exortar, ensinar, até que eu vá. Irmão, todo conhecimento guardado se perde. Escute o que eu estou te dizendo. Todo conhecimento que se guarda se perde. O conhecimento só tem valor quando ele é passado adiante. Quando você transmite para outras pessoas. E que gostoso é quando você pode compartilhar o que você sabe com outras pessoas. Lembra de Filipe? Ele chegou, o eunuco estava lendo e não entendia, mas ele sabia. E ele compartilha o conhecimento do Evangelho. E na medida que ele compartilha, o eunuco entende, é transformado, é mudado para a glória do Senhor. Deus quer que nós sejamos radiantes transmissores de vida. Então somos incentivados a contar aos outros sobre o reino de Deus, sobre a grande obra de Jesus. Essa semana eu vi um menino aqui por perto que estava cabisbaixo, entristecido, e eu fui até ele e falei assim, está tudo bem com você? Aí ele disse assim para mim, por que a gente tem tantos problemas? Eu só tenho 15 anos. Eu tenho tantos problemas em casa. Eu gostaria de entender por quê. Foi a deixa. Pude assentar com ele ali, ou me agachar onde ele estava, e apresentar para ele o Evangelho de Cristo. No final do dia ele me mandou uma mensagem dizendo assim, ei, como é que eu faço para ter um encontro com Jesus? Irmãos, quando a gente semeia o Evangelho, a palavra de Deus, saiba, em si mesma ela tem poder para convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo, porque o Espírito Santo vai usá-la e vai aplicá-la. Mas nós temos que ter a disposição de semear a palavra, de propagar a palavra. Primeiro porque o nome de Deus é esperança, gente. O nome de Deus é esperança. Lembra quando Paulo estava indo na sua viagem para Roma, preso, e veio aquela tempestade enorme, e todo mundo perdeu a esperança? Paulo se levanta e diz assim, olha, não tenho medo. O Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo esteve comigo. E ele me disse que nós vamos chegar lá em paz. Vai ser dura a viagem, mas todo mundo aqui que ficar no navio vai sobreviver. Nosso Deus é o Deus da esperança. Quanta gente está desesperada. Essa semana uma mulher desesperada matou os 3 filhos e se matou. Desespero. Quanta gente está vivendo assim. Segundo, porque o nome de Deus é transformação. Ele muda pessoas, ele molda vidas, ele opera em vidas. Terceiro, porque o nome de Deus é salvação. Quando a pessoa crê, ele salva. Quarto, porque o nome de Deus é vida. O nome de Deus é doce. O nome de Deus é poder. O nome de Deus é o único que coloca o homem no seu devido lugar. E tem capacidade para trazê-lo à presença de Deus, justificá-lo, perdoá-lo e fazer dele uma nova criatura. Meus irmãos, nosso Deus é poderoso, Ele salva, cura, liberta, habita, crê e sela para a eternidade. Por isso Paulo diz a Timóteo, rejeite as heresias, encha-se com a palavra, mas não guarde só para você. Compartilhe o que você tem aprendido. Para quantas pessoas esta semana nós compartilhamos o que temos aprendido? Irmão, eu vou te dar uma notícia que talvez você não acredite, mas nossa cidade tem mais de 1 milhão de pessoas. E desse 1 milhão de pessoas, mais de 900 mil não conhecem Jesus. Mais de 900 mil não conhecem Jesus. Nós vamos ficar de braços cruzados? O que nós vamos fazer? Nós vamos fechar nossa boca? Nós vamos nos contentar em orar pela nossa cidade só? Ou nós vamos fazer o que Paulo está dizendo para Timóteo? Timóteo, prega a palavra, ensina, compartilha com outros, espalhe a mensagem, divulgue o Evangelho. Ele é poderoso para salvar aquele que crê. Vai, Timóteo, faz o teu trabalho. Igreja da Vila Teixeira, faça o seu trabalho. Pastor Luciano, faz o seu trabalho. Meus irmãos, unidos fazemos mais. Vamos fazer. Termina essa mensagem.
A vida cristã radiante é o desejo de Deus para todos nós. Deus não te salvou para uma vida triste. Você pode ter certeza disso. Não te salvou para isso. Mas para nós termos uma vida radiante, temos que rejeitar os falsos ensinos, temos que nos abastecer diariamente com a palavra de Deus, temos que estar prontos a qualquer momento para compartilhar o evangelho com quem tiver necessidade. Aí Paulo termina dizendo: tem cuidado de ti mesmo, da doutrina, persevera, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo, dos hereges, como os que te ouvem do inferno. Meus irmãos, que nós sejamos radiantes em proclamar esta mensagem tão maravilhosa, a mensagem do nosso Salvador Jesus. Amém? Oremos. Pai santo e amado, obrigado pela graça que temos de conhecer a verdade da Tua palavra. Obrigado pelo privilégio que temos de, aos domingos, de manhã, à noite, nós temos esse tempo precioso de pregação, Senhor, onde Tu falas ao nosso coração pelo conteúdo da Tua palavra. Muito obrigado. Ajude-nos a aplicar esta verdade. Ajude-nos a não guardar só para nós. Com certeza, Pai, nós podemos fazer mais. Com certeza, Senhor, nós podemos fazer mais na Tua obra. Nós podemos evangelizar mais pessoas. Nós podemos falar do Teu amor para a nossa família. Nós podemos testemunhar com a nossa vida. Nós podemos brilhar para o Senhor. Com certeza nós podemos fazer mais. Por favor, ajude-nos, como o Senhor ajudou Timóteo. Porque no decorrer da sua vida, nós aprendemos que ele cumpriu à risca aquilo que Paulo orientou. E por isso foi o servo que foi, o homem de Deus que foi. Ajude-nos a ser também assim, Timóteos, obedientes e proclamadores da verdade, até que a nossa cidade conheça o Evangelho de Cristo e a nossa família seja salva. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, ricamente com a sua maravilhosa palavra.